Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Vou começar essa devocional de hoje com uma pergunta: por que as pessoas ainda se casam? Por que ainda as pessoas estão se casando? Será por amor? Será por afetividade? Será por medo de ficar sozinho? Por que as pessoas ainda casam? Você já parou para pensar nisso? O casamento parece que está em extinção. É muito mais fácil separar do que casar. Aliás, o número de casamentos vem diminuindo conforme os tempos. Já o número de divórcios só vem aumentando. Mas será que a separação é a solução para tudo? Para todo casamento que não deu certo? Ou para todo casamento que não vai bem? Afinal de contas, o que realmente está acontecendo com os casamentos hoje em dia? Muitas pessoas casam com o sonho de ser feliz, de ter alguém para a vida inteira, de dividir, compartilhar, de ter um companheiro, uma companheira. Mas muitas pessoas se frustram quando percebem que o sonho não é tão bem assim como sonharam um dia ou como imaginavam. Porque os casamentos, todos eles, têm seus momentos de dificuldades, têm as suas crises a serem enfrentadas. A grande questão é que quando as pessoas não se comunicam mais, quando não há diálogo num casamento, as crises são enfrentadas de formas individuais, cada um com seus problemas, não é mesmo? E essa não é a verdadeira intenção do casamento. O casamento ele tem um contexto de unidade, de união, ou seja, uma só carne. Este é o real significado do casamento, uma só carne. Eu quero compartilhar com você o livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Mas aqui eu já deixo bem claro, se você não tiver tempo, nem perca tempo da sua vida ouvindo, porque é uma mensagem longa. Mas eu tenho certeza que se você tiver um tempinho, eu creio que essa palavra vai agregar muito em sua vida. Bom, livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Essa é a orientação que recebemos biblicamente, né? Que, se possível, que o homem não tocasse em nenhuma mulher, permanecesse virgem, e assim a mulher também. Mas por causa da fornicação, ou seja, por causa do desejo da carne, é bom, convém que o homem tenha uma mulher e que uma mulher tenha o seu marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Cabe e compete ao marido satisfazer a sua mulher, pagar a devida benevolência, atender às necessidades da sua esposa, assim como é da responsabilidade da sua esposa atender ali às necessidades do seu marido. A mulher, ela não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Bem diferente daquilo que escutamos hoje, né? Meu corpo, minhas regras. Da onde que vem esse ditado? Bom, a Bíblia relata que a mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas sim o seu marido. E assim vice-versa. O marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim sua mulher. O que seria isso na prática? Significa que o marido ou a mulher não podem fazer aquilo com o seu corpo que vá afetar o seu cônjuge, sem o consentimento do seu cônjuge. Ou seja, quando se há
quando há um casamento estabelecido, se torna-se uma só carne. Então precisa haver um consentimento de ambas as partes, até mesmo em relação àquilo que o corpo vai passar, até mesmo aquilo que vai ser feito sobre este corpo. Então, assim, um homem, quando entende que o marido, que a sua mulher tem direito sobre o seu corpo, ele não pode negar o seu corpo à sua mulher. Da mesma forma, quando a mulher entende que o marido tem direito ao seu corpo, ela não pode negar ao seu marido. E isso é um grande problema, porque se não há um consenso em relação a isso, e um discernimento, mas quer dizer então que contra a minha vontade eu tenho que satisfazer o meu marido? Você precisa ter responsabilidade para com o seu corpo e estimular para que a vontade aconteça. Porque tudo isso, meu irmão, é uma prevenção em relação à fornicação. Se você nega o direito ao seu marido de ter acesso ao seu corpo, se você, marido, nega o direito à sua esposa de ter acesso ao seu corpo, tenha certeza disso. O desejo vai bater na porta de ambos, de um ou de outro. E a necessidade da carne, muitas vezes, vai fazer com que aquela pessoa se desvie e acabe caindo em pecado. Você entendeu agora? Por isso, quando a Bíblia fala sobre não negar o direito que o marido tem ou que a mulher tem sobre o corpo do cônjuge, ela está falando sobre se prevenir em relação à fornicação, ao desejo que vai vir. Então, a palavra começa já instruindo e orientando a gente a isso, né? Se previne em relação aos desejos carnais, se previne em relação às tentações que baterão na sua porta. Porque o inimigo, ele é de forma estratégica, ele percebe quando o casamento não vai bem. E quando ele percebe que o casamento não vai bem, que há uma necessidade, há uma fraqueza, ele começa a acrescentar dentro deste relacionamento outras situações para que esse casamento acabe caindo em contradição, para que este casamento acabe caindo no adultério, na fornicação. E assim ele tem destruído lares, lares e mais lares, famílias, famílias e mais famílias, simplesmente através da fornicação. Então é muito comum hoje você ver dentro de um casamento um marido que tem necessidades, mas ele não consegue realizar essas necessidades com sua esposa, ele acaba se viciando em pornografia. É muito comum você ver hoje no casamento uma mulher que tem necessidades para com seu marido, mas ela não satisfaz, ela, pela insatisfação que existe dentro dela, ela acaba muitas vezes cedendo a tentações que vêm de fora. Acaba cedendo às tentações que vêm de fora. São aquelas frases que você costuma ouvir as pessoas dizerem por aí, mas é sempre a mesma coisa. Meu casamento é uma mesmice. Quantas vezes você já não ouviu as pessoas falando assim? Meu casamento caiu na rotina. E quando acontece isso? Qual é a solução? Separação? Traição? Adultério? Fornicação? Qual que é a solução quando o casamento cai na rotina? Eu vou te mostrar isso aqui na Bíblia. Olha só. Ao marido compete isso, as suas obrigações, suas responsabilidades, e entender que a mulher tem direito sobre o seu corpo. Tem direito sobre o seu corpo. Da mesma forma, o marido tem direito sobre o corpo da mulher. E isso não significa que o cônjuge tem que ser escravo do outro, não. Significa que há necessidade de ter um consenso em ambas as partes ali, né? Um consenso para que cada um possa satisfazer a necessidade do outro e serem felizes com isso. Amém? No versículo 5 está dizendo assim: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Ou seja, não se priveis.
Tem muitos casamentos que as pessoas, tanto o marido quanto a mulher, se negam ao cônjuge. Não, hoje não quero. Só que esse hoje não quero não é um dia apenas. Isso se torna vários dias, se torna semanas, se torna meses. E isso traz um esfriamento terrível sobre o casamento. Ou seja, o cônjuge que está sendo negado a sua necessidade, ele começa a pensar que ele não é mais amado, que ele não é mais desejado, que ele não é mais querido, que aquela pessoa não tem mais desejo nele ou não tem mais interesse nele, porque a única coisa que ele tem recebido é a negação, é a negação. Ah, mas como que eu vou fazer contra a minha vontade? Aí está a questão. Você precisa estabelecer o que é prioridade na sua vida, porque se você está com uma pessoa contra a sua vontade, tem algo errado. E não é só em cima da cama, mas lá dentro do coração. Tá bom? Eu vou repetir para você. Se você está com uma pessoa contra a sua vontade, tem algo errado. E não é em cima da cama. É dentro do coração. Você precisa rever o que é prioridade no seu coração. Casamento, família, o dia que você disse sim para ele, o dia que você disse sim para ela, o que fizeram vocês estarem juntos, o que fizeram vocês passarem por tudo que vocês passaram e estarem juntos até hoje. Vale a pena rasgar uma história como se nada tivesse acontecido? Cada um vai pro seu canto, cada um vai pro seu lado. Mas e aí, o que realmente você quer fazer da sua vida? Tome cuidado, que o arrependimento de quando se perde algo e não se pode ter de volta é um arrependimento frio e triste. Bom, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Entendeu? Intemperança, ou seja, falta de controle. Falta de controle. Porque assim, se vocês se privam um do outro, vai haver um desequilíbrio dentro desse casamento, um desequilíbrio carnal, aonde que pela falta de controle, Satanás vai perceber isso aí e vai tentar destruir esse casamento. Vai tentar embutir algo ali para destruir esse casamento. E pela falta de controle em relação ao seu próprio corpo, a pessoa cai muitas vezes no adultério. Por causa do desejo, da fornicação, ela não se controla. O desejo carnal é tão grande que ela esquece por um momento que ela é casada, ele esquece por um momento que ele é casado e começa a conversar com outra pessoa no celular, no WhatsApp, e a hora que vai ver já está se deitando na cama com o amante. Assim acontece a maioria das situações. Bom, vamos continuar aqui. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. O apóstolo Paulo aqui está se referindo a ele, dizendo assim: mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, não terem mais, não terem mais relacionamentos. Seria bom, mas por causa da fornicação, é melhor que o homem tenha uma esposa e que a esposa tenha um marido, tá bom? Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que arder. Ou seja, é melhor você fazer o que é certo e ter ali os seus desejos, as suas vontades saciadas, do que você ficar ardendo de desejo, ao ponto desse arder te levar para a prostituição, para a promiscuidade, para o caminho. Quantas pessoas hoje não estão viciadas em masturbação? Por quê? O desejo que arde dentro deles é tão forte, tão grande, que faz com que essa pessoa acabe, perdendo o controle sobre o seu próprio corpo. Ah, mas irmão Leandro, é errado o ato de se masturbar? É errado fazer isso? Olha aqui, vamos pela lógica, Uma pessoa que está viciada na questão da masturbação, tanto o homem quanto a mulher, e a gente vê que hoje em dia a internet
favorece muito a prática da masturbação, este homem, esta mulher, ele vai ter um estímulo, um gatilho para que ele pratique este ato de masturbação. E ao ponto dele se viciar nisso. E muitas vezes esse estímulo, esse gatilho que ele tem, é daquilo que ele vê ou daquilo que ele escuta, mas principalmente daquilo que ele vê na rua, ou nos vídeos, na internet. Então muitas vezes um homem que é viciado ali naquela prática de masturbação, muitas vezes ele vai coabitar com a mulher dele, né? Mas pensando naquilo que ele viu durante o dia, que não é a mulher dele. E vice-versa a mulher. Você entendeu? Então assim, aquele que está praticando ali a masturbação, o homem, se for casado, dificilmente ele está se masturbando pensando na esposa dele. Ele está se masturbando pensando na mulher que ele viu lá na rua. E vice-versa a mulher. Aí entra o adultério também. Porque a graça fala que só de olhar você já adulterou. Tão severo é a gravidade do pecado do adultério. E as consequências são amargas. Você está entendendo? Então qual a grande questão da masturbação? Ela induz a pessoa a viver uma prática de pensamento pecaminoso. Pensando naquilo que não lhe pertence, que não é dele. Ao ponto daquela pessoa arder. Então toda vez que ela arder dentro dela, ela não se controla, ela tem que praticar o ato. Então, se não puder conter-se, casem-se. Faça o que é certo, faça o que é direito, da maneira correta que a Bíblia nos ensina, para que você não venha a arder em desejo, em fornicação, e isso te leve para a promiscuidade. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então assim, o apóstolo Paulo, primeiro a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo está falando não por ele aqui. Ele está dizendo assim, ó, não eu, mas o Senhor. Ele está falando ali, ó, Deus manda. É um mandamento de Deus, tá bom? Todavia, aos casados mando não eu, o apóstolo tá falando, o apóstolo Paulo, mas Deus manda. Deus manda, olha, que a mulher não se afaste do seu marido, não se separe do seu marido. Se, porém, ela se apartar do seu marido, seja por algum motivo, né, e aqui ele não especifica o motivo, mas se, porém, se apartar, que ela fique sem se casar. Que ela fique sem se casar. Ou que se reconcilie com seu marido novamente. E que o marido não deixe a mulher. Então é para ambos no mandamento de Deus, para que não se separem. Agora a grande questão é a seguinte. Vamos pensar aqui. Quantas pessoas se separam já querendo conhecer outras pessoas? Muitas, não é? Quantas pessoas se separam pensando assim, ó, vou me separar, mas eu não tenho ninguém, não quero ninguém. Então, numa separação, muitas vezes a pessoa vai questionar, fala assim, por que você está se separando? Você tem outra pessoa? E a pessoa às vezes fala assim, não tem ninguém. Eu quero apenas ficar sozinho, quero apenas um tempo para mim mesmo. Muitas vezes é isso que as pessoas falam, não é? A grande questão é que ninguém consegue manter isso. A pessoa pode até falar, não, eu quero me separar porque eu quero ficar sozinho. Mas ela não consegue ficar sozinha. Ela vai se relacionar. Vai se relacionar com outras pessoas. E o inimigo, ele vai apresentar pessoas para essa pessoa que está pensando em ficar sozinha. Ele vai colocar pessoas ali no meio daquela relação. Para que impeça a possibilidade de um retorno. Para que não haja mais volta entre o homem e a mulher. Então ele coloca outras pessoas ali no meio daquele relacionamento para que não haja mais reconciliação. Agora que o inimigo conseguiu separar, ele vai tentar manter longe um do outro para que não haja mais reconciliação.
Porque a reconciliação é uma obra do Espírito Santo, você sabia disso? A reconciliação é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de Deus. Nós mesmos fomos reconciliados com Deus através do sacrifício de Cristo na cruz. Aí ele diz assim: o mandamento é para ambos, que a mulher e o homem que não se apartem do seu marido, não se separem, não se separem. Porém, se acontecer, que fique só. Ah, mas eu sou muito novo, muito nova, eu tenho uma vida toda pela frente ainda. Vou ficar só minha vida toda? Mas aos outros digo eu: não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Aqui está falando também das pessoas assim que são crentes, mas o marido, o cônjuge, é descrente, não crê em Cristo. Ainda assim, não se separe deles. Não se separe deles se ele consente em habitar com ela ou com ele. Você entende isso? Que se preserve o casamento. Mesmo se o marido ou a esposa forem incrédulos, que se preserve. Que a falta, a incredulidade dentro do casamento não é legalidade, não é motivo para separação. Então tem muita gente assim, a irmã pode falar assim: não, mas o meu marido ele não vem na igreja, não me acompanha, ele não crê em Deus, eu não aguento mais, eu vou me separar. Você não pode usar isso como pretexto para separação. Ah, mas a minha mulher ela não me acompanha nos cultos, ela não professa a mesma fé que a minha, eu vou me separar. Você não pode usar isso como pretexto para separação. Biblicamente não. Isso não te dá garantias de separação, não te dá direitos de separação. Tem pessoas procurando direitos para se separar. Eu preciso ir na Bíblia procurar algo que me dê autorização para separar do meu marido, porque eu não quero mais ficar com ele. Eu quero fazer isso da forma correta, na Bíblia. Na Bíblia o que você vai encontrar é isso aqui: não se aparte do seu marido. Ah, mas não dá mais, não tem mais jeito. Ele é agressivo, ele me agride, ele chega a me bater, ele me fere, me machuca com palavras, com ofensas, chega até vias de fato. É outra questão, né? Se seu marido ele te agride fisicamente, te bate, você tem todo o direito e a responsabilidade de denunciar ele, porque existem leis que devem ser cumpridas e devem ser levadas a sério. Existem leis e ele se enquadra, como todo homem se enquadra, dentro dessas leis. Então ele precisa responder, né? Então assim, a covardia de um homem ao agredir uma mulher não pode ficar impune. Entende isso? Não pode ficar impune. Não é porque você casou com ele, um dia disse sim pra ele na frente do padre, do pastor, colocou uma aliança no dedo, que hoje ele tem o direito de bater em você, de te agredir. Ele não tem o direito. Não tem o direito. Pelo contrário, o homem tem um dever de ser o provedor, de amar a sua mulher e de dar a vida pela sua mulher, se preciso for. A mulher nunca teve o dever, a obrigação de amar o homem. A mulher tem a obrigação e o dever de obedecer e respeitar o homem. Entende isso? Então as pessoas confundem muitas vezes. Agora, direito de agredir, ninguém tem direito de agredir ninguém. Pelo contrário, é uma só carne. É uma só carne. O direito que o marido tem sobre a sua esposa, né, é diante das necessidades, né, conjugais, carnais. Mas ele não tem o direito de agredir. Não quer dizer que o corpo da mulher pertence ao marido, que ele tem o direito de espancar ela. Isso não existe, isso não é bíblico. Pelo contrário, isso é satânico. Da mesma forma, a mulher não tem o direito de agredir o homem. Não é porque ela tem direito sobre o corpo do homem que ela tem o direito de machucar o homem, de agredir o homem. Entende isso, meu irmão?
Pelo contrário, o teu direito, ele te dá mais responsabilidade para que você possa cuidar ainda melhor. Cuidar da sua mulher, cuidar do seu marido, cuidar do corpo deles. Assim como você cuida do seu. Assim como você passa o creminho nos seus braços, na sua perna. Assim como você se perfuma, né? Você cuida do seu corpo, da sua estética, da sua aparência. Você também tem que cuidar do seu cônjuge. É uma obrigação, dever seu. Porque muitas vezes tem cônjuges que estão passando por momentos difíceis que não estão mais conseguindo cuidar de si mesmos. E eles precisam de amor, de carinho, de abraço, precisam de alguém que se cuide deles. E você é uma só carne junto com ele. Você entendeu isso? Então, o que é mais importante para você? Você tem que entender isso, que existem algumas hierarquias que a gente precisa estabelecer. Ó. Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Não mude as ordens dos fatores, senão vai dar errado para você. Dentro da família, qual que é a hierarquia? Esposa e filhos. Filhos não são mais importantes do que cônjuge. Você entendeu isso? Cada um tem a sua importância, tem o seu devido valor. Mas é igual as pessoas dizem, filhos são para sempre. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. É algo que antes de te pertencer, já pertencia a Deus. Agora o cônjuge é carne da sua carne. Você não pode colocar os seus filhos na frente do seu marido como se eles fossem mais importantes. Isso é um erro. Você não pode colocar seus filhos na frente da sua esposa como se eles fossem mais importantes. Isso é um erro. Cada um tem o seu lugarzinho no seu coração. Mas cada um também tem o seu lugar devido no coração. Então, primeiro o cônjuge, depois os filhos. Isso não quer dizer inferiorizar a questão dos filhos, mas quer dizer, pelo contrário, proteger os filhos. Entendeu? Porque um pai e uma mãe unidos numa só carne vão cuidar muito bem melhor desses filhos. Bom, vamos continuar aqui então. Lá no versículo 16. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado, estando circuncidado, não se faça incircunciso. É alguém chamado, estando na incircuncisão, não se circuncide. Aqui ele vai falar um pouco sobre a circuncisão nesses próximos versículos, tá bom? E a gente vai voltar aqui para o tema diante do casamento. No versículo 25 ele vai tratar com as virgens, dizendo: Ora, quantas virgens não tem o mandamento do Senhor? Dou, porém, o meu parecer como que quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade que é bom para o homem, o estar assim. Estás ligado à mulher? Uma pergunta. Não busque separar-te. Não busque separação. Tem gente que está casado, mas vive pensando em separar. Vamos separar porque eu vou ser mais feliz. A separação às vezes resolve tudo. Não está dando mais certo. Não tenho mais espaço. Perdi minha privacidade. Uma só carne. Uma só carne. Não, mas eu quero sair com meus amigos. Eu quero viver minha vida. Sua vida de solteiro era uma, sua vida de casado era outra. Não, mas quando eu era na casa da minha mãe, ela trazia comida para mim no prato. Eu não precisava lavar roupa, não precisava lavar louça. Sua vida na casa de sua mãe, de seu pai é uma coisa. Agora você e sua mulher é uma só carne. Uma só carne. É outra coisa totalmente diferente. Mas você não entendeu isso ainda? Sai da tua terra, da tua parentela. É você e sua esposa agora. É a sua família. Sua mãe, seu pai, por mais que você ame muito e são da sua família,
perto da sua esposa ou perto do seu marido são apenas parentes. Você entendeu isso? É outro. Vamos colocar eles também no grau de hierarquia. Cônjuge, filhos, pai, mãe, irmãos. Tá bom? Se você inverter isso, você colocar o seu pai e sua mãe acima da sua esposa ou do seu marido, qualquer ordem que você inverter aqui, vai dar errado. Você tem que seguir essa ordem. É uma ordem bíblica. Cônjuge, ou marido ou mulher, em primeiro lugar. Depois filhos, depois pai, mãe, irmãos. Acabou. É simples de entender isso aí. Se você inverter isso, vai dar errado. Então, quando a gente fala sobre isso, está falando, olha, a necessidade de você estabelecer o que é prioridade em sua vida. E a pessoa que está com você entender também a mesma prioridade, porque não adianta só um fazer isso. Senão vai dar errado do mesmo jeito. Os dois têm que entender que é uma só carne. Que é uma só carne. Ah, não, mas eu queria fazer isso. Quando eu saía com meus amigos, vivia, fazia isso, era aquilo. É uma só carne agora. Mudou. Você quis casar. Você quis casar. E por que você quis casar? Por causa do desejo carnal? Porque você não se continha, não conseguia ficar sozinho, não conseguia controlar suas vontades? Agora que essa vontade sua, já dentro de um casamento, se torna uma responsabilidade. Porque você não pode casar de uma forma irresponsável. Igual muitas pessoas pensam, eu casei apenas para ter sexo todos os dias. Tem homens que pensam isso, infelizmente. Eu casei para ter minhas necessidades cumpridas todos os dias, né? Para me satisfazer minhas vontades todos os dias. Ou seja, eles enxergam a mulher apenas como um objeto ali sexual que eles vão manipular e vão utilizar. E não é isso. Quando fala sobre uma só carne, não está falando sobre o corpo. Você está entendendo? Está falando sobre as vontades, sobre os sonhos, sobre o companheirismo, sobre a amizade, sobre a lealdade. Quando eu falo uma só carne, eu não estou falando apenas da carne, do corpo. Ah, minha mulher é um corpo e eu posso utilizar o corpo dela a hora que eu quero, da maneira que eu quero, conforme a minha vontade. Não é só isso, meu irmão, não é isso apenas. Quando se fala sobre uma só carne, é sobre um consenso, sobre ideias, fala sobre companheirismo, sobre amizade, sobre lealdade, sobre estar juntos. Uma só carne significa estão juntos, estão ligados e não apenas carnalmente, porque tem muitos casamentos que vão bem em cima da cama, mas fora da cama é um desastre total. Então em cima da cama tem beijo na boca, tem abraço, eu te amo daqui, eu te amo dali, eu não sei viver mais sem você. Mas fora da cama, quando a carne não está aflorada, é cada um no seu canto, cada um no seu lado, ninguém olha na cara de ninguém. Que tipo de casamento é esse? Que só na hora do sexo, só na hora da cama que tá tudo bem, e fora da cama tá o inferno. Você acha que isso é um casamento saudável? Não é. Isso aí é uma falta de entendimento. Porque não entenderam que uma só carne é uma só missão, é um só objetivo, é uma só ideia, é um só compartilhamento, é uma união, é uma unidade. Entende isso, meu irmão, minha irmã? Então, uma só carne, um só sonho, um só objetivo. Agora, quando ambos, cada um tem um pensamento diferente um do outro, mas nós somos tão diferentes. Tem um ditado muito comum que as pessoas dizem assim, que os opostos se atraem, né? Aí fala que às vezes o homem mais quietinho cata a mulher que é mais faladeira, né? Mais bagunceira. Ou a mulher mais quietinha fica com o homem que é mais bagunceiro. Não é assim? Os opostos se atraem. Será que isso é uma verdade? O que a Bíblia fala sobre isso? Que os opostos se atraem? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele não habita no meio da bagunça. O Espírito Santo não é espírito de confusão.
não tem o porquê Deus unir pessoas que são tão diferentes assim umas das outras. Mas se Deus uniu, é porque existe um propósito ali para que ambas possam crescer e amadurecer juntas. Talvez esta união se defina nisso, que aquilo que falta em você é completado nela, e aquilo que falta nela é completado em você. E muitas uniões, elas se dão neste contexto, né? O que falta em você é completado na sua esposa, e o que falta na sua esposa é completado em você. Vamos supor assim, você tem medo vamos supor assim, que você tem medo de, tem gente que tem, né? Você vai dar até risada nisso agora, mas vamos supor que você tem medo de barata, né? Tem homem que tem medo de barata, aquelas voadoras? Tem, né? Vamos supor que você tem medo de barata, sua mulher não tem. Apareceu uma barata no quarto. Quem que vai levantar para matar a barata? A mulher. Você tem medo da barata, né, homem? Agora, vamos supor que a sua mulher tem medo de lagartixa. E aí apareceu uma lagartixa lá no quarto. Quem que vai levantar para matar a lagartixa? O homem. Porque a mulher tem medo da lagartixa. Você está entendendo isso? O que falta em você é completado nela. O que falta nela é completado em você. É uma só carne, enfrentando os medos juntos, correndo atrás dos sonhos juntos, vivendo a vida junto, passando os perreios junto, tendo sucesso junto, se alegrando junto, sendo feliz junto. A sua mulher, o seu marido, eles são prioridade na sua vida. É uma só carne. Então, se você colocar qualquer coisa acima do seu marido ou acima da sua esposa, vai dar errado. Porque eles é uma só carne. Esse é o contexto de casamento bíblico. Então ele diz assim, olha, se casares, mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos. Ou seja, tudo isso o apóstolo Paulo está tratando com as pessoas da igreja, falando com os virgens, falando com as pessoas que são solteiras, com os que são casados, como uma prevenção. Porque ele sabe que Satanás vai promover sobre a vida dessas pessoas tentação. E hoje em dia a tentação ela está muito exagerada, né? Hoje em dia você vê que a tentação ela vem através da vulgaridade, vem através da internet, ela está em todos os lugares. Então o inimigo ele é sutil nisso, ele percebe quando o casamento não vai bem, então ele vai promover a tentação naquele casamento, para que haja um rompimento, haja uma separação. Então aquele cara que tem uma fraqueza já por mulher, mas tá casado e tem uma fraqueza por mulher, não aguenta ver mulher na rua, que ele vai olhar para a bunda da mulher, vai olhar para o corpo da mulher, ele não aguenta. Satanás ele vai promover ali pessoas que vão desfilar ali na frente daquele cara, para que aquele cara se perca na sua fraqueza. E o cara vai se lambuzar nessa fraqueza dele, se ele não tiver domínio próprio. Agora você está entendendo a importância dos frutos do Espírito Santo? O Espírito Santo é quem gera esses frutos em nós, igual a temperança, o domínio próprio, para que você possa resistir à tentação. A mulher muito bonita vai passar na sua frente, aquilo vai mexer com você, mas você precisa resistir àquilo. Como que você vai fazer agora? Vai fechar o olho, vai sair correndo, vai desviar, vai baixar a cabeça, o que você vai fazer? Toda vez que você se sentir tentado, eu vou te dizer isso, é um segredo para que você possa aprender. Toda vez que você perceber que você for tentado, lembra dessa palavra, respeito. Só isso, respeito. Automaticamente, quando você lembra dessa palavra respeito aqui na sua mente, ela vai conectar o seu coração. As pessoas que são importantes para você e que merecem seu respeito. Toda vez que você for tentado, que você percebe que você vai ser tentado, você automaticamente liga essa chavinha aqui no seu cérebro. Respeito. Automaticamente vem aqui a memória.
Do coração sobe as memórias, né? Vem as memórias de quem? Daquelas pessoas que estão guardadas aqui, que você tem sentimento por elas. Minha esposa, meus filhos, minha família. Eu tenho o dever de respeitar minha família. Eu tenho o dever de respeitar minha esposa. Eu tenho o dever de respeitar o meu casamento. Eu tenho o dever de respeitar os meus filhos. Respeito. Você vai conseguir passar por todas as tentações. Todos nós somos tentados, tanto homem quanto mulher. Mas aquele que se dá respeito, aquele que preserva o respeito, ele passa por todas essas tentações brincando. Ele não se abala. Não se abala. Para o convertido é um pouco mais simples passar por essas tentações. Porque os interesses do coração de quem é convertido são outros. Agora, para quem está ainda no mundo e ainda não passou por uma conversão, ele sofre muito com as tentações. Então tem gente que tem dificuldade de ir até na igreja, porque vai para a igreja para ficar olhando para o corpo das irmãs. Ah, eu não consigo sentar porque tem uma irmãzinha que senta na minha frente e ali o vestido dela fica com as costas abertas, aquilo me desconcentra, eu não consigo prestar atenção na palavra porque eu estou de olho ali na irmã, aquilo mexe comigo, porque além de faltar conversão, ele ainda não tem domínio próprio. Isso é complicado porque o inimigo vai usar isso contra ele. Vai colocar nele essa fraqueza ao ponto dele se sentir ainda mais pecador. Então tem gente que vai na igreja com esse tipo de pensamento, sai da igreja pior do que entrou. Falta de conversão, falta de domínio próprio. Falta de buscar ali. Porque se ele busca a conversão, o Espírito Santo vai gerar nele o domínio próprio, a temperança. Então assim, aqui fala sobre isso em 1 Coríntios 7, sobre a destemperança, para você não perca o seu controle. O negócio tá ruim em casa, o casamento tá indo de mal a pior, pensando em se separar, ninguém fala com ninguém, de repente aparece lá um cara do nada, aparece uma mulher do nada, mas você merece ser feliz, você merece conhecer, você é tão novo, você é tão nova, porque vamos sair, vamos curtir um pouco, assim você esquece, pensa melhor na vida. Não cai nessa cilada do diabo. É conversa de Satanás isso aí. Principalmente de parte de amigas ou amigos. Quando o casamento tá indo ruim, aí aparece lá aquelas amigas ali. Ai menina, vamos sair essa noite? E aí se relaxa um pouco, distrai um pouco sua cabeça. Aí tá feita. É a armadilha que o diabo quer. O casamento já não tá bem. Aí as amigas vêm, vai, chama aquela menina, leva pra um barzinho. Chega no barzinho, música ao vivo, um monte de pessoa, tudo bonita, tudo perfumada, bonitinha. De repente um cara vai e atravessa um sorriso com aquela mulher. E aquela mulher que já tá fragilizada nos seus sentimentos, com seu casamento já desestruturado, ela encontra naquele sorriso, no olhar daquele cara, um escape para a situação que ela está vivendo naquele momento. É como se fosse frações de segundos de alegria, onde que ela pensa assim, poxa, por um momento eu posso esquecer minha vida e me deleitar naquele sorriso e me entregar aquele olhar. E se ela dá a liberdade, aquele cara se aproxima. Conversa vai, conversa vem, e muitas vezes vai acabar num motel, onde que o adultério vai ser consumido. E aí é onde que a carne vai ser inflamada pelo pecado da infidelidade. E para tirar a imundícia da carne, depois que o homem trai, depois que a mulher trai, você acha que água de chuveiro, limpa a imundícia da carne, do pecado? Porque quando as pessoas traem, geralmente, a maioria das vezes, o que elas fazem? Quando elas traem pela primeira vez, a sensação que elas têm é de se sentirem sujas. Então elas vão tomar um banho, vão se lavar para ver se tira toda a imundície do corpo. E a grande questão é que elas se banham, gastam sabonete inteirinho, se enxugam, se trocam, se perfumam, passam creme, mas a imundícia fica impregnada porque não está na pele, está por dentro.
e elas se sentem mal. Talvez arrependidas, elas não pequem mais, ou talvez elas tenham gostado do pecado e se lambuzem ainda mais nele, fazendo com que elas se afastem totalmente de Deus, da ideia de ter uma família, e abram de uma vez por todas mão do casamento e vão viver uma nova vida, ou uma aventura, como preferir chamar. No final das contas, quem que paga essa conta? Os filhos. Ah, mas eu não tenho filhos. O seu relacionamento vai pagar essa conta. Então, um casamento que foi construído em cima de um adultério é muito difícil dar certo. Você entende isso, meu irmão? Ah, mas agora eu sou feliz. Mas construiu algo em cima de algo podre. Como que você vai fundar uma casa bonita em cima de um alicerce podre? Você entende isso? Como? Como que você vai estabelecer um bom casamento, sendo que você construiu esse casamento em cima de uma traição, em cima de um adultério? Como que um dia você vai poder olhar para os seus filhos? Olha, meu filho, hoje a gente vive feliz e tal, mas no começo foi assim que a gente se conheceu. Toda vez que seus filhos ou seus netos perguntarem para você: como você conheceu o papai e a mamãe? Mamãe, como você conheceu o papai? Como que foi a história? Você vai engasgar. Você vai ter que mentir. E você vai ter que carregar isso a sua vida toda. Ou evitar falar no assunto. Bom, o que é melhor? Evitar falar no pecado ou tentar combater o pecado? Tratar o pecado que aconteceu, confessar e se arrepender verdadeiramente, abandonar de uma vez por todas. O que é melhor? Evitar falar é mais fácil, não é? Vamos evitar falar então nos pecados, nas coisas que fizemos de errado? Quem sabe assim Deus esquece daquilo que um dia fizemos? Deus não se esquece. Um dia todos nós seremos cobrados por tudo aquilo que cometemos nessa vida. Você entendeu a gravidade da situação? Porque o pecado não é brincadeira. Se você está brincando com ele, saiba que ele não está brincando com você. E a intenção dele é te carregar para o inferno. Quem estará no inferno? Pessoas que pecaram e não se arrependeram. Pessoas que foram enganadas pelo pecado. Pessoas que se lambuzaram no pecado. Pessoas que acharam que seu pecado não era pecado. Pessoas que tentaram convencer Deus que o seu pecado não era pecado. Entendeu isso, meu irmão? Minha irmã? Então, dentro de um âmbito de casamento, há todos estes contextos para que a gente possa levar em consideração. Se o casamento foi construído em cima de um adultério, de uma traição, há necessidade de haver ali uma ruptura. E essa ruptura só pode ser promovida através do perdão. Primeiramente, perdão. As pessoas, primeiramente, perdão as pessoas que foram enganadas, que você traiu. Quem que vai ter que ir lá pedir perdão para elas? Você mesmo. Você está entendendo que Deus ele não vai lá pedir perdão para as pessoas pelo seu pecado? Deus ele já fez e muito ao enviar o seu filho para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Agora, meu irmão, cada um carregue a sua cruz. Isso quer dizer que Cristo não vai morrer novamente pelos seus pecados. Mas ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Se você verdadeiramente se arrepender e confessá-los ao Senhor. A grande questão é que muitas pessoas não estão preparadas para ouvirem sua confissão. E como fazer então se eu não tenho coragem de pedir perdão? Qual o melhor caminho? O que eu devo fazer se eu pequei, me arrependi, mas não tenho coragem de pedir perdão? O que eu devo fazer? Muitos vão dizer que aquela pessoa tem o direito de saber aquilo que você fez. Outras pessoas vão olhar para você e vão dizer: vale a pena? Colocar sobre aquela pessoa um fardo, um peso que depois ela vai ter que carregar a vida toda e vai mudar a situação, porque agora você que tinha medo de pedir perdão, perdeu o medo e pediu perdão. Agora aquela pessoa
vai ter que aprender a perdoar. E se ela não conseguir perdoar, olha o fardo que ela vai carregar a vida toda. Então, há muitas situações nas quais você precisa confessar ao Senhor, pedir perdão, se arrepender de todo o coração e principalmente abandonar o pecado. Abandonar de uma vez por todas, mudar a prática, nunca mais voltar ao lugar. Tem pessoas que tentam voltar aos lugares pensando que o tempo está lá. O tempo não está mais lá, o tempo passou por lá. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã, preste atenção, porque muitas vezes o que você precisa fazer é se confessar ao Senhor e mudar a sua direção, o seu comportamento. E nunca mais fazer, nunca mais praticar esse perdão, esse pecado. A sua mudança de conduta, até porque tem muita gente que pede perdão, mas volta a praticar as mesmas coisas. O que mais tem é casamento, onde o homem vai falar para a mulher: não, mas eu vou mudar, não vou fazer mais, não vou mais errar, não vou mais errar, não vou mais errar. Passa uma semana, na outra semana está fazendo a mesma coisa. Se arrependeu do quê? De nada. O verdadeiro arrependimento consiste na mudança de comportamento. Porque falar que se arrependeu da boca para fora, todo mundo fala. É muito simples dizer: eu me arrependi, eu errei, eu pequei, me perdoa, por favor. Mas você mudou o seu comportamento? Aquilo que você estava fazendo de errado, você parou de fazer? Você parou? Realmente? Você deixou de ir? Você deixou de visitar? Você deixou de frequentar? Você está entendendo isso, meu irmão? Ah, olhar não arranca pedaço. Arranca. Talvez não arranque seu, mas arranque da pessoa que está lá na sua casa esperando. Então, quantos caras não gostam de catar o carro, ficar frequentando prostíbulo, zona, visitar ali esses lugares onde que é cheio de casas de prostituição e ficar olhando as mulheres na rua? Olhar arranca pedaço? Não arranca o seu. Hoje não, mas um dia no inferno vai saber se não vai arrancar, né? Agora arranca do coração daquela pessoa que está lá na sua casa te esperando. Arranca pedaço sim, cara. Então, assim, não brinque com essas coisas, porque são coisas sérias. Elas não estão escritas na Bíblia à toa. Olha o que está escrito aqui no versículo 33, para você prestar atenção. Olha: e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. A aparência deste mundo passa. Meu irmão, se você busca uma esposa para casar, ou minha irmã, se você busca um marido para casar, não comece buscando pela aparência. Primeiro de tudo, não comece buscando pela aparência. As aparências enganam, isso é um fato. Busque pela alma, pelo espírito. Então tem muito homem casado com muita mulher que aparentemente é bonita, porém por dentro é ríspida, é difícil de lidar, é agressiva, é exagerada. Tem muita mulher que se casou com homem, principalmente dentro da igreja, por aparência, porque o cabelinho era arrepiado, porque tinha uma gravatinha mais bonita, porque tinha aparelho no dente, a impressão que dava era que tá sempre sorrindo, porque o olho era verde. Tem muita mulher que casou com homem por aparência. E depois, a hora que foi conhecer a essência desse homem, se arrependeu. Se arrependeu. Não é o que eu pensava. A aparência, minha irmã, meu irmão, passa, assim como a aparência deste mundo passa. A pele que é esticada fica enrugada. Assim que é a vida. Então a aparência ela não vai substituir outros atributos e valores que são essenciais dentro de um casamento. Lealdade, companheirismo, afetividade, atenção, carinho. O fato da mulher ter uma boa aparência não significa que ela é carinhosa. O fato do homem ter uma boa aparência não significa que ele é provedor. O fato dessa pessoa ter uma boa aparência não significa que ela é fiel. Não é a aparência que vai revelar o caráter. É o comportamento.
Então, se você busca uma pessoa para ser seu companheiro para a vida toda, comece a olhar pelo caráter, o comportamento dessa pessoa, como ela é, independente da sua aparência, como ela trata as pessoas, como ela trata os seus pais, como ela trata as crianças, como ela é no serviço, se ela é honesta, se ela é sincera, a sua conduta, o seu comportamento de vida. Ah, não, mas eu vou casar, a gente muda pelo caminho, a gente vai mudando no caminho as coisas. É mais difícil. Talvez você nunca consiga. Porque não são todos que conseguem mudar. E não são todos que querem mudar, porque o que mais se escuta nos casamentos é o quê? Você me conheceu assim. Pronto, acabou. Então eu sou assim. E aí você vai querer mudar o quê? Bom, vamos aqui terminando já nossa devocional no versículo 33. 32. Hoje eu tô tomando muito chá porque minha garganta tá muito seca. Ó, e bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Ou seja, dentro da igreja, num contexto assim, quando o homem é solteiro, ele vai buscar cuidar das coisas de Deus. Mas se o homem ele é casado, ele tem outras responsabilidades agora. Cuidar das coisas do mundo significa cuidar das coisas que são da sua mulher. Então, compete ao homem, é dever, obrigação e responsabilidade do homem cuidar das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher. Existe essa responsabilidade. O homem ele tem que repensar sobre isso. O que eu posso fazer para agradar minha mulher? Então tem homem que pensa assim, eu vou comprar para ela o perfume que ela gosta. Isso é presente. Tá bom. Eu vou levar ela para sair, para passear. Legal, você vai agradar ela. Só que tipo assim, dentro de casa, há obrigações e deveres que o homem tem que fazer também, para que ele possa agradar a sua mulher. Da mesma maneira, a mulher também tem obrigações e deveres que precisa fazer. E não somente necessariamente em cima da cama, mas até nas tarefas diárias, como lavar um banheiro, como lavar uma louça. O homem tem que pensar nisso também. Mas na casa da minha mãe eu não lavava um prato. Minha mãe trazia comida pra mim aqui, no sofá. Na casa da sua mãe era uma coisa, agora você, sua mulher, é uma só carne. É outra coisa. Sua mulher não é sua mãe. Então, entendeu isso, meu irmão? O homem precisa também ser companheiro, ajudar nas tarefas diárias. Da mesma maneira, a mulher precisa ajudar o homem. Para que o homem encontre na mulher um braço amigo, onde ele possa desabafar. Porque muitos homens não conseguem externar o que sentem e têm dificuldade de se expressar ou de se abrir para sua mulher. E por causa dessa dificuldade, que eles querem estar sempre transmitindo uma imagem de segurança, eles, ao invés de conversarem com suas esposas, eles vão procurar em amigos. O grande desabafar os seus problemas. A grande questão é que muitas vezes esses amigos eles vão encontrar em boteco. E por lá eles ficam bebendo e enchendo a cara. Então tá tudo errado. E aí o que acontece? Não vai dar certo, não vai ter boas coceiras. E aí o que acontece? Muitas vezes ele quer desabafar com a mulher. Só que a mulher também não compreende o homem. A mulher muitas vezes vai criticar. Ela não espera nem ele terminar de falar, ela vai criticar. Mas eu falei pra você que você não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. Eu falei pra você. Eu te disse isso. Então muitas vezes o homem não consegue ele se abrir com a mulher porque a mulher tem dificuldade em ouvir. A mulher ela é muito boa para ouvir as suas amigas. Ela é especialista em ouvir as suas amigas. Ali ela é firme para ouvir as suas amigas, ela é muito boa, mas muitas vezes ela tem dificuldade em ouvir o seu marido, porque ela enxerga o marido muitas vezes ou como pai ou como filho, infelizmente.
Então a visão distorcida que a mulher tem em relação ao seu marido e por não entender que ele é uma só carne, muitas vezes faz com que a mulher, ao invés de apoiar o seu marido, passe a criticá-lo. Eu te falei, você não deveria ter feito isso, você deveria ter falado comigo antes. Homem é tudo igual, homem só faz isso, homem, 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 homem. Ô mulher, seu marido não é todo homem. Seu marido é o seu marido, é exclusivo, é o único seu. Não compare o seu marido a outros homens. Isso não existe. Não existe. Ah, aquela conversa, todo homem é igual. Mentira. Mentira. Lá no Rio de Janeiro a gente chama, o pessoal chama de recalque. Isso aí é recalque de quem não consegue compreender que existe uma particularidade em cada homem, da mesma maneira que existe uma particularidade em cada mulher. Então aquele negócio que toda mulher é igual, não é. Cada mulher tem seu princípio, cada mulher tem seu valor, cada mulher tem sua criação, cada mulher tem sua cultura, tem seu jeito de pensar, tem seu jeito de sentir. Cada mulher tem sua particularidade. Então não existe que cada mulher é igual, toda mulher é igual. Não existe que todo homem é igual, cada um tem sua particularidade. Você entendeu isso? Então, aprenda a separar as coisas dentro da sua casa, no seu ambiente familiar. Ao invés de criticar, aprenda a ouvir, para depois você conseguir ajudar através do conselho. Tem gente que fala assim que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Tem muita gente que vem com aquelas conversinhas, ah não, mas é uma crítica construtiva. Mentira. Mentira. Porque assim, a crítica, se ela vir com um conselho para edificação, ela tem que ser observada. Agora, quando a crítica, ela é uma crítica onde dizem que é construtiva, mas a intenção dessa crítica construtiva é trazer sobre essa pessoa um sentimento de perca, de fracasso, de derrota, não tem nada de construtivo nisso. Toda crítica construtiva que traz pesar sobre a vida da pessoa não tem nada de construção. Pelo contrário, é uma desconstrução do caráter ou da tentativa daquela pessoa em realizar o seu sonho. Então é isso, você vai escutar muito isso. Ah, mas eu falei para você que você não deveria ter feito isso. Teve muitas pessoas que tentaram e não deu certo. O que mais a gente escuta por aí? Porque só você vai conseguir. Envolve muitas coisas nisso aí. Inveja, ambição, onde ninguém quer ver o bem do próximo. Você entende isso, meu irmão? Então, você está procurando conselho nos lugares errados? Você vai querer buscar conselho em boteco, você vai encontrar como que faz uma sardinha bem frita, empanada. Como que faz ali aqueles ovos cozidos que fica no molho de conserva. Você vai encontrar conselhos bons. Agora, você quer conselho para a vida eterna? Assim como Pedro disse para Jesus, né? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras para a vida eterna? Conselhos para a vida eterna, para o seu casamento. Leia aqui depois, Coríntios capítulo 7. Bom, vamos terminar aqui agora. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, ou como há de agradar ao marido. A mulher tem que se preocupar em agradar o marido, sim. Da mesma maneira, o marido tem que se preocupar em agradar a mulher, sim. E não apenas em ser agradado. Se você não entender a ordem do servir dentro da sua casa, você está lascado. Me desculpa as palavras, mas essa é a realidade. Jesus, ele deixa bem claro que eu, sendo Jesus, né? Ele sendo como Deus, não quis se usurpar do trono de Deus, mas ele veio não para ser servido, e sim para servir. Ele deixou uma ordem bem clara sobre o ato de servir. Servir. Então, quando você entende a ordem de servir dentro do seu casamento, tudo muda. Se você tivesse a noção da importância que tem você servir uma pessoa, né? Servir o seu cônjuge, né? Ainda que seja um café da manhã na cama. Servir ali no final de semana, levar um café. Esse ato de servir traz sobre esse ambiente da sua casa ali harmonia, paz, simplesmente pelo ato de servir.
simplesmente pelo ato de servir. E não há outra melhor maneira, se você também quer ser servido, né? Não há outra melhor maneira de você ensinar aquelas pessoas que moram junto com você a servir, a não ser pelo exemplo. O seu exemplo é o que vai mostrar para essas pessoas a importância também de servir. Bom, e digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para os que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Sem distração alguma. Tem muitas pessoas distraídas no casamento, né? O homem, principalmente, o homem só dá conta a hora que ele perde. Porque passou a maior parte distraído, né? Vendo o jogo do Coringão, distraído no futebol de final de semana, distraído na cervejinha de sábado à noite, distraído no serviço, nas suas obrigações, em querer agradar o chefe, em querer ser o melhor funcionário, distraído na casa dos seus pais, se esqueceu do seu casamento. Quantos homens não perderam seu casamento por causa de distração? Se distraíram tanto neste mundo com as coisas do mundo que se esqueceram que eram casados. Que se esqueceram, se acostumaram com a aliança no dedo, mas esqueceram do significado que tem essa aliança. Se esqueceram do dia que disseram sim. Se esqueceram do que representa a aliança em nossa vida. Então tem muitas pessoas que infelizmente por distração estão perdendo sua família, estão perdendo sua casa. Bom, mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, casem-se. Essa é a ordem, né? Para que você possa se prevenir da fornicação, casamento. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a tua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. Se aquele quiser permanecer assim, faz bem também. Se estiver firme e se estiver com poder sobre a sua própria vontade. Mas se você sabe que a sua vontade, uma hora ou outra, vai ser abalada, case da maneira correta, faça o que é certo. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas, se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então, a orientação que o apóstolo Paulo nos dá, através da Bíblia, é essa, né? A importância de vivermos para servir, entendermos aquilo que agrada o nosso cônjuge, estabelecermos a prioridade na nossa casa, entendendo que o nosso cônjuge é uma só carne, e agirmos com dignidade, com respeito, para que ele encontre em nós a alegria de estar casado, a alegria. O casamento, ele traz alegria sobre a vida do ser humano. Ele é para ser uma união de felicidade, não de tristeza, não de rancor, não de mágoas. É a união de dois corações se tornando um só coração para viverem sonhos e serem felizes. Esse é o contexto de casamento. Felicidade, alegria. Por que as pessoas não estão mais casando e estão se separando? Porque não estão mais encontrando felicidade dentro dos casamentos. E estão vendo os exemplos aí afora. Então, isso leva essas pessoas a crerem que o casamento hoje em dia não vale a pena. E porque elas pensam que não valem a pena, permanecem sozinhos, se relacionando com um ou com outro, satisfazendo sempre o desejo da carne, não percebendo que tudo isso é um plano satânico para que as pessoas vivam em promiscuidade, assim como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Não é esse o plano de Deus sobre nossa vida. O plano de Deus sobre nossa vida é família, casamento.
Então, se você entender que a família é o maior bem que você pode receber de Deus nessa terra, você vai querer ter uma família, você vai valorizar a sua família e você vai lutar com unhas e dentes pela sua família. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que Deus abençoe o seu casamento, a sua união, e que através dessa palavra você possa olhar com mais amor e com mais paixão pela sua cônjuge ou pelo seu cônjuge, que você possa estar apaixonado pelo seu casamento. Amém? Que Deus te abençoe e lembre-se, uma só carne.